Nós estamos aí na reta final da reta final dele. Nós já estudamos, né, os pontos escatológicos, né? E hoje a gente vai fazer uma recapitulação geral. A gente vai ver ponto por ponto. Eu gostaria de lembrar que o nosso estudo foi um estudo em ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, tudo aquilo que nós estudamos é uma coisa sucedendo após a outra, uma coisa sucedendo após a outra, e um fato interessante, né, nessa história, que a única data que a gente não tem é a data do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, todas as datas elas são dadas pela igreja. Tempo que cada fato, que cada acontecimento vai durar, a igreja, a Bíblia, né, ela dá o tempo de duração desse período. Então, é interessante isso. Então, vamos lá, gente. Os pontos que nós estudamos foi, primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, o tribunal de Cristo. Terceiro, as bodas do Cordeiro. Quarto, a grande tribulação. Quinto, o anticristo. Sexto, a vinda de Jesus em glória. Sétimo, o julgamento das nações. Oitavo, o milênio. Nono, o juízo final. E décimo, o estado eterno. O arrebatamento da igreja é o primeiro fato escatológico e ela não tem o tempo, né, que isso vai acontecer, nós não sabemos. Obrigado, Renata. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, mas nós sabemos que o arrebatamento da igreja ele vai se dar quando Deus determinar que, olha, o período do gentio acabou. O tempo de pregação do evangelho para os gentios acabou. Agora eu vou lidar com a nação de Israel. Quando Deus, fechar a cortina, vamos falar assim, para os gentios, então Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Eu gostaria de lembrar, né, que o arrebatamento da igreja houve uma inversão houve uma inversão de prioridade. A prioridade era dos judeus. Jesus viria primeiro, redimiria a nação de Israel, e a nação de Israel seria a nação missionária para todos os povos. Só que Israel, ele rejeitou ao Messias, aí Deus deu uma pausa nas 70 semanas de Daniel, parou na última semana, no sétimo último ano, e falou, vocês não querem não? Vocês rejeitaram? Eu agora vou voltar para os gentios. Até para provocar ciúme a vocês, eu vou voltar para os gentios. Então, quando terminar esse período que Deus abriu, esse hiato que Deus abriu para os gentios, então Deus irá tomar a sua igreja e vai lidar exatamente com o povo de Israel. A palavra arrebatar significa raptar, arrancar, tirar a força, levar de repente, transladar. Isso demonstra que a igreja será tirada de um modo singular, rápido e inesperado. Essa palavra aqui, rápido e inesperado, é muito tempo, né? A Bíblia diz que vai ser como um abrir e fechar dos olhos. Tocou a última trombeta e no tempo de abrir e fechar os olhos, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, ou seja, os mortos já vão ressuscitar com corpos transformados, os vivos serão transformados e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então, será rápido e inesperado. Rápido, porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Inesperado,
porque ninguém sabe quando isso vai acontecer, a não ser Deus. E aí, quando eu falo Deus, está a Trindade. Eu estou me referindo de a Trindade, porque Jesus Cristo, quando os discípulos perguntou quando seria a volta dele, ele falou, olha, eu não sei, nem os anjos, só o Pai. Só que Jesus estava falando como homem. Como homem, Jesus era limitado. Ele se esvaziou da sua divindade. Como está escrito lá em Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não tomou como usurpação o fato de ser igual a Deus, mas foi transformado como homem, reconhecido como figura humana. Ou seja, como homem, Jesus não sabia. Como Deus, Jesus sabia e sabe plenamente. O homem Jesus não sabia. Jesus, agora já arrebatado de todo poderoso, ele sabe quando ele vai voltar. Então, o arrebatamento é a bem-aventurada esperança da igreja, aguardada com ansiedade e expectativa. Aí eu pergunto, mas eu não vou deixar você responder, não. Eu mesmo vou responder. O que a igreja tem que fazer, já que ela espera tanto por esse dia? O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que pregar o evangelho. Fraseando, tá? Mas olha só, Deus ele não retarda a sua promessa. Antes, ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, por que Jesus ainda não voltou? Porque tem muita gente que ainda não é salvo. Infelizmente, a gente sabe que vai ter muita gente que não será salvo. Então, o primeiro fato escatológico, esse que nós estamos esperando, que a expectativa da igreja é o dia do seu arrebatamento. Então, depois do arrebatamento da igreja, a humanidade vai estar dividido entre os que vão e os que vão ficar. A história da humanidade vai ser dividida entre aqueles que vão estar no céu e aqueles que permanecerão na terra. Para aqueles que vão ser arrebatados e que estarão no céu, os fatos escatológicos que vai acontecer é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Para quem ficar, os fatos escatológicos que irão acontecer será grande tribulação, a grande tribulação e o anticristo. Em relação ao tribunal de Cristo, que nós estudamos, é que esse tribunal não é um tribunal condenatório, porém, um tribunal compensatório. No tribunal de Cristo, as nossas obras, elas serão julgadas, não a nossa pessoa, ou seja, não vai haver condenação, mas sim galardão. Ao referir-se ao tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo usa a palavra bema, que significa tribunal compensatório. Portanto, não se trata de um tribunal de condenação ou juízo, porém de recompensa, prêmio e galardão. Será o momento da prestação de contas. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É isso. Então, nós iremos dar conta daquilo que nós fizemos para Deus, quando seremos recompensados pelo Senhor. Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, a recompensa do nosso trabalho, a grande recompensa do nosso trabalho, nós receberemos na ressurreição dos justos. E 1 Coríntios 4, 5.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Então, o dia, no período, né, das bodas do Cordeiro, quando vai acontecer o tribunal de Cristo, nós receberemos a nossa recompensa. É o momento de... isso aqui eu já li, perdão. E nossas obras serão julgadas para efeito de galardão. 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará daquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, quem aguarda com ansiedade, quem ama a vinda do Senhor, uma coroa está garantido a essa pessoa. E 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, a inacessível coroa da glória são prêmios, são galardões que Deus tem preparado para a sua igreja. Queridos, nós sabemos que as nossas obras, elas serão julgadas pelo... serão aprovadas, tem obras que não serão aprovadas. As obras que não serão aprovadas não terão galardão. As outras obras, sim. Beth, abre lá em 1 Coríntios 3 e leia de 12 a 15. 3. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e pela qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Bom, a qualidade daquilo que nós fazemos, que nós estamos construindo, o edifício que somos nós mesmos, a igreja do Senhor que nós estamos construindo, nós usamos materiais. E aí Paulo dá uma série de materiais, ouro, prata, bronze, madeira, feno. Tem material que é resistível ao fogo e tem material que não é resistível ao fogo. Isso demonstra a qualidade daquilo que nós estamos prestando a Deus. Então, aquelas obras que vão ser queimadas pelo fogo é aquela obra que Deus não se agrada, da maneira como nós estamos fazendo. Hoje, Renato falou, de manhã, sobre aquilo, na ceia, sobre aquilo, na ceia não, perdão, na parte de oferta, sobre duas ofertas, a oferta de Abel e a oferta de Caim. Aí Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou Abel e a sua oferta, porém não aceitou Caim e nem a sua oferta. A obra de um era obra de qualidade diante de Deus, a obra de outro não. Eu escuto gente falar que Abel ofereceu para Deus, Deus aceitou porque era sangue, era sacrifício de sangue. A Bíblia não diz que é isso. A Bíblia diz que o que Deus não aceitou e que Deus aceitou primeiro foi Abel. E porque aceitou Abel, aceitou a sua oferta. E depois rejeitou a Caim. E porque rejeitou a Caim, rejeitou a sua oferta. E ainda disse para Caim, olha, se você proceder direito, de certo que a sua oferta vai ser aceita. Que cada um oferece a Deus aquilo que tem. Abel era pastor de ovelha. Ofereceu a Deus o melhor da sua ovelha. Caim era agricultor e do fruto da terra fez uma oferta a Deus. Porém, Deus não recebeu porque antes já não havia se agradado de Caim.
Então, nesse dia vai ser a mesma coisa. Deus se agrada das obras de um e Deus não se agrada das obras de outro. Porém, a Bíblia diz que mesmo aquelas obras que são reprovadas, a pessoa vai ser aceita porque a salvação é por graça e não por obra. E uma vez nascido de novo, uma vez sendo templo do Espírito Santo, nós jamais seremos rejeitados por Deus. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu gostaria que vocês respondessem. E aqueles que não têm obra nenhuma? Como é que vai ser? O que a Bíblia fala daqueles que não têm obra nenhuma? Querido, eu não estou me referindo ao ladrão da cruz, não, tá? Esse não teve tempo de fazer nada mesmo. Eu estou falando aqueles que têm tempo para trabalhar na obra de Deus, de servir a Deus com seus talentos da melhor maneira possível e simplesmente não faz. Eu pergunto, aquele que não tem obra nenhuma, o que vai ser dessa pessoa? Pode responder. Ele não vai receber galardão nenhum. Ele não fez nada. Beth falou aqui, ó, que ele não vai receber galardão nenhum, que ele não fez nada. Quem concorda e quem discorda? Antes, pensem, tá, no que a Bíblia fala sobre isso, tá? Ninguém quer responder, não? Ninguém ousa responder, não? Então, eu vou dar uma ajudazinha. Beth, abre aí, Mateus 25, leia de 14 a 30 para a gente, por favor. E o que a Bíblia fala sobre isso? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos, ele entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse o Senhor. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o talento, e aqui tenho o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora. Ali nas trevas haverá choro e ranger de dentes. Querido, eu não quero trazer doutrina aqui, não estou trazendo doutrina sobre perde salvação, aquele servo nasceu de novo, aquele servo não nasceu de novo, ele conhecia Deus, ele não conhecia Deus. Não é nada disso, não é nenhuma discussão desse tipo. Eu quero trazer. Alguém falou alguma coisa? Não, eu que abri a boca, desculpa. Ah, também. Eu pensei que alguém queria perguntar alguma coisa, mas tá
Desculpa a gaguejada. Tá? Então, não é esse tipo de discussão que eu quero trazer aqui. Mas o que eu quero trazer aqui, qual é a nossa posição quando a gente pega, faz um estudo sobre esse, e a gente pega um texto sobre esse e disse, olha, aquele que devolveu o talento que recebeu, a esse o Senhor disse, servo mau e negligente. Sabe que eu planto, que eu colho onde não plantei, semeio onde não cultivei? Eu esqueci direito a palavra que Jesus usou, que o Senhor falou para o servo. Então, você deveria ter investido aquilo que eu te dei para que quando eu voltasse, tu me entregasse com juros. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente tem um estudo sobre isso é refletir. Qual é a prioridade na nossa vida? Nós sabemos que Deus é a prioridade maior. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou, aquele que ama mais mãe, pai, filho, e seja lá qualquer coisa que ama mais do que a ele, não é digno dele. Então, nós sabemos que Deus é a prioridade. Mas eu pergunto, se a gente prioriza Deus, se Deus é a prioridade, em que local está o seu reino? Em que local de prioridade está o reino? Porque nós sabemos que a igreja faz parte do reino de Deus. E a igreja, foi dada à igreja uma missão. A igreja é um organismo, é um corpo. A igreja é um edifício, é uma casa que está sendo construída. E tanto o corpo, ele precisa estar ajustado para crescer normalmente, assim como uma obra você precisa edificar. Se você deixar os tijolos, a areia, a pedra ali, eles não vão ser edificados sozinhos. Então, a igreja, ela tem as suas necessidades, ela tem as suas prioridades. Qual é a prioridade que nós temos dado hoje ao reino de Deus? Eu, quando tenho que decidir entre uma coisa e outra, a quem o meu coração pende? Qual é a minha prioridade? Eu não quero que você... Isso aí não é para pergunta, não, porque a pergunta a gente faz para nós mesmos. Isso aí é uma autoanálise de como nós temos nos comportado em relação a isso, já que nós estamos falando em pena, em tribunal compensatório. O que eu tenho apresentado para Deus? Como eu tenho apresentado para Deus? E se eu tenho apresentado alguma coisa a Deus? Eu gostaria de deixar com vocês o conselho que Jesus deixou aos seus discípulos. E eu gostaria que Beth lesse lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a justiça desse reino, Jesus falou que deveria ser prioridade na nossa vida. Prioridade sobre o quê? Se vocês forem ver o contexto, Jesus está falando sobre as necessidades do dia a dia. Comida, roupa, que são as principais prioridades que o ser humano tem. O ser humano tem necessidade de se vestir e o ser humano tem necessidade de se alimentar. Jesus falou que Deus, ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E Deus tem nos dado todas essas coisas, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a roupa. Deus sabe. No entanto, cuide das coisas de Deus, procure em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e essas coisas que Deus sabe que nós precisamos, Deus há de nos acrescentar. Eu gostaria muito que a igreja pensasse e meditasse sobre isso que vocês estão ouvindo essa noite. Que cada um coloque diante de Deus as suas prioridades. Deus, o teu reino tem sido prioridade na minha vida
ou eu tenho buscado outras necessidades? Eu tenho buscado outros afazeres, eu tenho buscado outras coisas. Quando a bola está dividida, quem é que ganha na minha vida? As outras coisas ou teu reino? Como eu falei, querido, isso aí não é nem, como diz o Chiquinho, não estou chamando atenção não, tá? Não estou ensinando não. Aí eu sempre digo para ele, você não está ensinando, mas eu estou aprendendo. É só uma meditação, tá? É só algo para que nós pensemos nas nossas vidas. Então, a segunda atividade que os que foram arrebatados terão é participar das bodas do Cordeiro. Os santos arrebatados experimentarão uma alegria inexplicável por ocasião do encontro com o maravilhoso Salvador. Que momento de glória não será quando multidão dos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus alcançarem o alvo desejado. Então, logo depois do arrebatamento da igreja, vai dar início à grande festa de casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Quando a trombeta tocar, o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, aquele que Jesus deixou para que no lugar dele cuidasse da sua possessão, da sua igreja, quando o noivo for entregar a esposa ao noivo, santa, imaculada, sem rusga, sem mácula, perfeita ao Senhor, então vai dar início à grande festa de casamento. Festa essa que vai durar, no mínimo, 3 anos e meio. Por que eu falo no mínimo 3 anos e meio? Porque existem 2 correntes em relação ao arrebatamento da igreja. Tem grupo que acredita que o arrebatamento da igreja será no início das 70 semanas, ou seja, aí no caso, esse período seriam de 7 anos. Tem gente que acredita que a primeira parte dessa semana, os 3 anos e meio de paz e prosperidade, a igreja ainda vai participar. Aí, no caso, seriam 3 anos e meio. Porque que a gente sabe, estudamos muito bem sobre isso, que a grande tribulação ela vai levar 3 anos e meio. A Bíblia ela nos mostra esse período de 3 maneiras diferentes, mas que todas as 3, se for somada, se for visto, vai dar 3 anos e meio. A Bíblia fala em 42 meses, e somado dá exatamente 3 anos e meio. A Bíblia fala de 1.260 dias, e somado vai dar exatamente 3 anos e meio. E a Bíblia fala de tempos e metade de um tempo. Tempo é 1 ano. Tempos mais 2 anos. E metade de um tempo, meio. Ou seja, 3 anos e meio. A gente sabe que esse período de grande tribulação, agora a gente não sabe ao certo se a igreja vai ser arrebatada quando começar a grande tribulação ou se a igreja vai ser arrebatada quando Israel fizer a aliança com o anticristo. A Bíblia não deixa isso muito claro. Então, existem essas especulações. O que nós sabemos é que essa festa ela vai ser nesse período. E essa festa é aquilo que Jesus falou para os judeus, olha, que iam para lá para provar, olha, vocês vão ver no reino dos céus
Abraão, Isaac e Jacó ceando, né, no reino dos céus, e vocês vão ficar de fora, juntamente com os gentios, e vocês vão ficar de fora. O interessante que esse versículo ele joga por terra, por exemplo, a doutrina dos testemunhos de Jeová. A doutrina do testemunho de Jeová diz que no céu só vão entrar 144 mil pessoas. Jesus falou que os gentios vão entrar no reino dos céus e vão participar dessa grande festa do casamento do Cordeiro. Isso aí mostra também que o arrebatamento vai ser a primeira etapa da volta de Jesus Cristo, que quando nós estudamos, nós vimos que a volta de Jesus ela vai se dar em duas etapas. Primeiro, Jesus volta para os gentios e arrebata os gentios à sua igreja. Depois, Jesus volta para cumprir as 70 semanas de Daniel e restaurar a nação de Israel. E quando vai ser a volta de Jesus em glória. Então, as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja, vocês anotem aí. Ou 7, se for no início da aliança. Ou 3 anos e meio, se for no início da grande tribulação. Eu vou ser sincero para vocês, querido, eu não tenho uma posição definida de quando vai ser isso. Eu sei que vai ser ou num período ou outro, mas quando, porque a Bíblia ela não é clara, não é, pelo menos para mim, não é clara em relação a isso, de quando vai acontecer. Se vai ser quando Deus vai tratar exatamente com Israel, ou se vai ser no início da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Está aí. Logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará um período de aflição e angústia sobre a humanidade, que os escritores sagrados chamam de grande tribulação. A grande tribulação é um período de intensa aflição. Vê aí, Gebete, para a gente. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Tá bom. Aí Jesus diz claramente, né, que esse período de grande tribulação ele se dará fim com a sua vinda com poder e grande glória. A gente sabe que a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus contra os filhos da desobediência. Então, vai ser um período de grande angústia para a humanidade. Lá em Apocalipse, a gente vê que os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir dos homens. Tamanha angústia que os homens vão desejar morrer, mas nem isso eles vão conseguir. E será um tempo de angústia para Israel. Jeremias 37. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, Jeremias 37. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
Então, é interessante, né, a gente ver que o período de grande tribulação vai ser um período de provação intensa para toda a humanidade. Porém, a gente vê que desse período de grande tribulação, Israel ele será preservada por Deus. Israel ele não vai ser alvo dos juízos lançados de Israel sobre a humanidade. Da mesma maneira como lá no Egito, Deus protegia Israel das pragas que lançavam sobre o Egito, no período de grande tribulação vai ser a mesma coisa. Nós vimos lá no livro de Apocalipse, quando nós estudamos, que a mulher que teve um filho que vai reinar com cetro de justiça, ela vai ser levada para o deserto para ser preservada. Por que então que Jeremias e Daniel diz que vai ser período de angústia para Israel? Por que eles dizem isso? Quem é que pode me responder? Nós falamos sobre isso na época, quando nós estudamos. Quem é que pode me dizer por que vai ser período de angústia para Israel? Ninguém lembra? Bom, então eu vou falar. Esse período vai ser um período de angústia para Israel, porque Deus levou a mulher para o deserto para ser preservada do dragão, do Satanás. Então, nesse período, vai ser um período de grande ódio do diabo contra a nação de Israel. E o diabo ele vai atiçar o seu representante, que é o anticristo, para que faça guerra contra Israel e destrua Israel. Essa inimizade, essa antipatia entre Israel e o anticristo vai se dar porque Israel ele faz uma aliança com esse grande líder mundial que a Bíblia chama de a besta e de o anticristo. Israel ele vai fazer uma aliança com esse grande líder de uma semana, ou seja, de 7 anos. Só que no meio dessa semana, ou seja, com 3 anos e meio, essa aliança ela será quebrada. E a gente viu lá que a razão é que esse grande líder ele vai sentar-se no trono de Deus, dizendo-se ser Deus e querendo receber de Israel adoração para ti. Isso é muito semelhante ao que aconteceu em relação à perseguição romana contra a igreja. Roma queria César queria adoração para si. Queria que a igreja, que os cristãos também prestassem reverência e adoração a eles. E o cristão dizia que eles só adoravam a Deus, que eles só se inclinavam diante de Deus e só adoravam a Deus. Por isso, os Césares mandavam perseguir a igreja para destruir a igreja. A razão vai ser a mesma coisa. Essa grande besta vai sentar no trono de Deus e vai reivindicar a adoração para ele como se ele fosse Deus. E Israel vai dizer, não, nós só adoramos a Deus e só prestamos culto a ele. Só o Senhor é Deus. Então essa aliança vai ser quebrada e esse grande líder mundial vai fazer guerra a Israel. Por isso que vai ser um período de grande angústia para Israel, porque Israel vai fazer guerra contra, digamos assim, boa parte das nações do mundo, já que esse grande líder vai dominar várias e várias nações. Então, a gente vê que a razão da angústia de Israel é exatamente isso, ter se voltado contra o anticristo, porque ele requeria para ele adoração. E vai ser um período de derramamento da ira divina. Apocalipse 6,
16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Entendeu? 16, 17. Sim. Então, queridos, vai ser o mundo vai fazer guerra contra Israel, e como lá no Egito, Deus vai defender Israel da guerra do mundo. Queridos, já são 7h30. Eu vou parar por aqui hoje, porque não vai dar tempo de a gente ver o resto.